Graça e paz, queridos, conforme eu prometi para vocês, nós vamos dar início a essa dinâmica para que a gente venha descobrir a nossa identidade. Né? Eu estou aqui para auxiliar, eu vi que cada um de vocês se apresentaram. Então é muito importante a apresentação, porque assim a gente consegue identificar alguns pontos, a gente consegue se relacionar e entender o que passa dentro do teu coração, no teu pensamento, né? Até porque é uma forma de você estimular você mesmo a expressar o que você pensa, o que você sente, porque muitas das vezes você quer que o outro adivinhe o que você tá sentindo. Quantas das vezes eu ficava mal, eu ficava triste, e aí eu ficava esperando com que o meu marido adivinhasse o que eu tava sentindo. E às vezes eu ficava extremamente mal-humorada, estressada, porque eu tava sentindo a dor, mas eu queria que ele tivesse uma bola de cristal para adivinhar o que eu tava sentindo. Então, toda vez que você precisar de ajuda, você precisa se expressar, você precisa expor o que você pensa, o que você está sentindo, porque o sentimento ele é um estado temporário segundo uma visão, uma circunstância que você está vivendo. É um ponto de vista. Muitas das vezes você faz um pingo d'água, um tsunami, e tá tudo bem, porque naquele momento os seus sentimentos, as suas emoções estão tão confusas que você enxerga a vida de uma forma que muitas das vezes é você que criou esse mundinho, né? Então a gente vai conseguir te dar algumas orientações, te direcionar de alguma maneira. Eu vou mostrando também alguns caminhos que eu percorri, porque eu já tive depressão, eu tive síndrome do pânico e eu saí desse lugar, né? Então nada mais justo hoje é apontar caminhos daquilo que eu tenho vivido, porque a gente só prega aquilo que a gente vive, né? As experiências e os resultados que a gente tem. Então hoje, louvado seja Deus, eu tenho tido grandes resultados, mas porque tá tudo aqui, ó, tá tudo aqui, tá tudo aqui. Esse é o manual do fabricante, esse daqui realmente é a nossa herança, que muitas das vezes a gente interpreta de uma forma errônea, segundo o nosso sentimento, né? Então a gente acaba lendo a palavra e tendo uma outra interpretação porque nós estamos machucado, ferido, aí a nossa mente está travada, nós não conseguimos ter discernimento daquilo que Deus está querendo falar. E Deus ele é muito criativo em falar, em se expressar. Ele baixa o nível dele para poder falar com a gente. Quantas das vezes ele fala através de um profeta, de um irmão, de sinais, né? Através da palavra, quando você pedir para ele falar, Pai, fala comigo, ele vai falar com você através da palavra. Então hoje eu quero falar com você que está procurando o seu propósito, a sua identidade, entendendo o que você veio fazer nessa terra. Né? Quantas das vezes eu me fiz essa pergunta, né? No meu estado depressivo, às vezes eu tinha vontade de não estar vivendo mais, eu desejava muito ir embora dessa terra, eu falava muito isso para Deus, mas porque eu não entendia o meu propósito, né? Eu estava tão mergulhada no meu sofrimento, nas minhas dores, que a única vontade que eu tinha era de falar, Senhor, me leva embora, né? O que eu tô fazendo aqui? Né? Eu não me sentia amada por ninguém, né? Então isso me trazia uma frustração, uma dor muito grande, porque era algo que eu enxergava. Eu tinha essa frustração de não me sentir amada, de não me sentir querida por ninguém. Então, consequentemente, eu desejava sim a morte, né? Então, por isso que hoje eu tô aqui para fazer com que você se sinta amada, amado pelo Pai. Porque nós somos muito amados, a gente não tem essa consciência. Então tá na hora da gente começar a ter, né? Quando a gente parar e perceber que Deus amou o mundo, e o mundo é eu e você, de tal maneira que ele entregou o filho dele para me libertar, para me salvar. Quem é que consegue entregar a própria vida em prol de outra vida tem que amar muito. Só que a gente mergulha tanto na nossa dor que a gente não consegue ver o tamanho desse sacrifício, o tamanho dessa ação de amor, né? O tamanho dessa prova de amor. E tá na hora da gente começar a valorizar isso, né? Já passou da hora, na verdade, né? Porque eu e você talvez a gente não teria coragem de fazer isso em prol de ninguém, né? E Cristo fez isso por amor a mim e por amor a você. Então hoje eu quero falar sobre identidade. Já peço desde já que você ore para que Deus venha
abrir a tua mente, o teu coração, para que hoje não seja só mais uma mensagem, mais uma palavra, mas que seja uma palavra de transformação. Porque nada adianta você ter a informação sem transformação. Muitas das vezes eu posso vir falar coisas aqui que você já sabe, já escutou em diversos lugares, mas ainda não entrou dentro de você e não provocou uma transformação. Então feche os seus olhos, vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai amado, graças eu te dou porque o Senhor é bom e o tempo todo o Senhor nos ouve, o Senhor nos ama, o Senhor nos protege, o Senhor tem nos guardado, o Senhor é o nosso Pai. Graças eu te dou por isso, porque além de ser o nosso Criador, o Senhor é o nosso Pai. E um pai, ele protege, um pai, ele ama. E é esse amor hoje que eu quero que os meus irmãos que estão ouvindo essa mensagem, eles venham sentir agora neste momento. Sinta-se agora. Feche seus olhos agora e comece a imaginar. Imagina Deus agora, neste momento, te abraçando. Sinta-se abraçado. Sinta agora a mão de Deus fazendo carinho no seu cabelo. Sinta agora as mãos dele passando no teu rosto. Sinta agora ele te abraçando e dizendo: meu filho, minha filha, eu te amo, eu te chamei, eu te guardei, sou eu que te sustento, sou eu o teu pai que tem te direcionado. Eu sempre estou contigo e eu nunca te deixei e nunca vou te deixar. Olha somente para mim hoje. Consegue agora visualizar uma luz bem forte, no qual você consegue só olhar para aquela luz. Você está em meio a uma escuridão, mas existe uma luz. Olha só para essa luz agora. Aonde você estiver, visualiza isso. Você olhando somente para essa luz. E aí você começa a caminhar rumo a essa luz. E cada vez que você vai caminhando, essa luz vai ficando mais forte e maior. Conforme você vai caminhando, ela vai expandindo. Até chegar ao ponto de você chegar tão perto dela que você se unifica a ela. Vocês duas se fundem. Oh, aleluia! Essa é a luz do Pai em você. Porque você é a luz do mundo. Oh, Pai, graças eu te dou. Abre teus olhos agora e diga: eu sou amada do Pai. Eu sou amado do meu Pai. Saiba que você é muito amado. Você é a luz desse mundo, em meio às trevas, em meio à dor. Você é luz. Ainda que muitas das vezes você sente que a sua luz está apagada. É momento de você apertar o interruptor hoje e acendê-la. Então nós vamos começar por essa palavra para você poder entender quem você é e o que você veio fazer aqui. Abra comigo em Gênesis, capítulo 1, no verso 26. Gênesis, capítulo 1, no verso 26, que diz assim: e disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre o gado, sobre toda a terra e sobre todo réptil que se move sobre a terra. Você já percebeu que muitas das vezes alguém fala assim para você: nossa, você é a cara da sua mãe. Nossa, você é a cara do seu pai. Porque você é a imagem e semelhança do seu pai ou da sua mãe. Você tem uma semelhança, ainda que a sua natureza muitas das vezes é diferente. A sua forma de pensar, a sua forma de agir. Mas você carrega o DNA do seu pai ou da sua mãe. Você se parece com alguém. Da mesma maneira que o seu filho, muitas das vezes, se parece com você. Eu tenho uma filha de 4 anos que ela é meu xerox. Todo mundo fala isso pra mim. Que ela é muito parecida comigo. Porque ela é minha imagem. E a minha semelhança, apesar de ter a natureza dela, o jeito dela, a forma dela se expressar, muitas das vezes eu fico olhando ali pra ela e falo assim: nossa,
Da onde que ela tirou isso, ou como que ela pensou isso. A mesma coisa sou eu e você. Nós somos imagem e semelhança de Deus. E isso é muita coisa. Por quê? É como se fosse um reflexo de Deus. Então a gente carrega o DNA de Deus. Nós carregamos isso dentro de nós. Nós não somos meros mortais. Não. Nós somos imagem e semelhança do Criador. Logo, muita coisa nós carregamos que é do Pai, e principalmente o poder. E muitas das vezes a gente desconhece isso, porque aqui ele falou, façamos o homem a nossa imagem e semelhança, para governar. Porque quem governa no céu é o Pai. Mas quem governa aqui na terra é você, sou eu. Porque Deus nos deu autoridade, mas ao longo da nossa criação, seja por ignorância dos nossos pais, professores, enfim, por toda essa ignorância, nós começamos a perder essa informação, né, essa verdade, e aí a gente começa a se fechar num mundinho de escravidão, porque aí você sai da posição de governante para a posição de escravo, certo? Então você deixa de governar a sua vida, aquilo que Deus te deu de forma externa, porque você tem poder para governar você, mas também as coisas externas. E muitas das vezes você permite que as coisas externas governem você, que é onde vem os abalos emocionais, né? Então uma coisa que você precisa aprender hoje. Primeiro, você é a imagem e semelhança do Pai. Isso já é muito. E você vai começar a repetir isso, até você acreditar. Eu sou a imagem e semelhança de Deus. Eu sou a imagem e semelhança de Deus. Eu fui chamada para governar nessa terra. Eu fui chamado para governar nessa terra e sobre tudo que há nela. Então, tudo que tem na terra hoje está debaixo do seu governo, está debaixo da sua autoridade. Não tem como você ficar chamando Deus, porque muitas das vezes você fica pedindo algo para Deus e não recebe porque Deus já te deu. Ele já te deu o governo sobre a situação, ele já te deu o governo sobre as coisas. Tudo que está aqui nessa terra, você tem autoridade, você tem governo. Então, muitas das vezes você está esperando Deus fazer algo que ele já fez. E isso acaba te abalando emocionalmente. Por quê? Porque quando você começa a pedir algo para Deus, que ele já te deu, ele já deu autoridade para você, e você ainda não está sabendo lidar com isso, começa a vir os conflitos emocionais. Porque aí você começa a se sentir frustrado, você começa a se sentir abandonado, você não se sente amado. Tudo isso por falta de discernimento, por conta da sua consciência, que ainda não é uma consciência de governante. Então, hoje nós precisamos trabalhar isso, o governo. A primeira coisa que você precisa entender, como eu já disse, é quem você é, imagem e semelhança de Deus. Depois você precisa governar as suas emoções. E as suas emoções, a partir do momento que você governar a si mesmo, você governa tudo. Tudo. O que você só não pode é governar o teu próximo, que é outro motivo de muita depressão, né? Quando eu tive depressão, síndrome do pânico, enfim, eu percebi que essa depressão ela se deu muito por eu não ter o controle sobre a situação que eu gostaria de ter, principalmente quando o meu marido fazia algo e eu não gostava que ele estava fazendo aquilo, mas era eu que não gostava, era segundo o meu ponto de vista. Então eu queria ter o controle de uma vida que não me pertence. Muitas das vezes você quer ter o controle sobre o teu filho, sobre o teu marido, porque você acredita que você está certo, né? E que as coisas têm que sair do seu jeito, da sua maneira. E quando isso não acontece, isso gera uma frustração, isso gera depressão, isso gera uma tristeza. Por quê? Porque você está vivendo uma vida que não é tua, então é um fardo que não é teu. E você pega para você. E isso, consequentemente, vai trazer muita depressão, vai te trazer muita tristeza, porque o mais importante hoje é você entender que você deve cuidar da sua vida, não da vida do outro. A vida do outro cabe a ele, as escolhas dele. Às vezes dói sim a gente conviver com pessoas, com filho, com marido, que a gente percebe que as escolhas que eles estão fazendo não são benéficas para eles, mas é um direito deles escolherem. E você não vai poder interferir nisso, você pode aconselhar. Mas você entrar num estado depressivo
E frustrante por conta disso, a única pessoa que está sofrendo com tudo isso é você. Então hoje você pode escolher não sofrer por conta das escolhas do seu marido, dos seus filhos ou de algum ente querido. Você só pode ser responsável pela tua felicidade e pelas tuas escolhas. Você tem uma vida própria, por isso que fala que a salvação é individual. Quando a gente fala de salvação, a gente fala também de escolhas, de cura, né? Então a cura, ela é individual, porque se eu não tomar um posicionamento e eu não escolher isso para mim, eu vou ser prejudicada. Só que ninguém vai poder me impor, porque eu já percebi que toda vez que alguém me impõe algo, eu tendo a fazer totalmente ao contrário daquilo que a pessoa está me impondo. Então não imponha nada a ninguém, você pode orientar, olha, eu percebi isso, aquilo, e apontar um caminho, que é o que eu estou fazendo hoje. Apontar um caminho, mas a escolha de seguir esse caminho é da pessoa. Porque Cristo, ele nos ensina, ele é o caminho, a verdade e a vida. Então, quem optar por escolher a seguir o caminho de Cristo, a verdade de Cristo, vai ter vida. E vida com abundância. Mas eu e você, nós estamos aqui nessa terra para apontar o caminho. Assim como João Batista preparou o caminho, né? Mas Cristo, ele é o caminho absoluto. E não é eu e nem você que é o caminho, né? E às vezes a gente quer ser o caminho, porque é segundo a nossa consciência, segundo as nossas experiências e segundo a verdade que nós carregamos. Então cada um, segundo a sua consciência, carrega uma verdade. Mas existe apenas uma verdade absoluta, que é a verdade de Cristo. E é essa verdade que você precisa apresentar a outras pessoas, mas sem impor e principalmente sem religião. Porque Cristo não é uma religião, Cristo é uma verdade. E toda vez que você colocar um peso na vida de outra pessoa, que a pessoa tem que fazer, não. Você tem que apresentar Cristo. Assim como eu apresento pessoas que eu gosto, né? Umas às outras, que eu vejo que às vezes a pessoa tendo aquele network é importante. Eu apresento fulano para ciclano, porque aí elas começam a se relacionar e acabam trilhando caminhos. Então é a mesma coisa Cristo. Você apresenta ele, e isso de forma até inconsciente, porque se você impor, você acaba afastando a pessoa de Cristo das outras pessoas, porque você está impondo uma verdade que você acredita de forma absoluta, mas talvez é um peso. E Cristo, ele é leve, tanto que ele fala que o fardo dele é leve. Então, porque o que eu carrego e o que você carrega é pesado demais. E em toda essa história de carregar fardos pesados, opte hoje por carregar um fardo mais leve. Comece então cuidando da sua vida. Não estou dizendo para você deixar a vida do seu filho, do seu marido ou de qualquer outra pessoa de lado. Mas para você estar bem emocionalmente, você precisa começar a cuidar da sua vida. Entendendo quem você é, imagem e semelhança de Deus, e que através de você, você dando um bom testemunho, a pessoa vai te ler como uma Bíblia aberta. Seja essa Bíblia aberta, porque aí você não vai precisar falar. Através do seu comportamento, você vai despertar outras pessoas a quererem trilhar um caminho muito parecido com o seu. Porque ninguém segue outra pessoa se não tiver bons resultados. Hoje eu tô aqui porque hoje eu tenho resultados. E é por isso que esses resultados estão falando por mim. E por isso que hoje você entrou nesse grupo. Porque você tem visto, tem muita gente que conhece a minha história de luta, o que eu passei, o que eu vivi, não só desde a minha infância, como no meu casamento. E hoje eu tenho uma história para contar. E não só a história, eu tenho resultados positivos para apresentar. E por isso que eu consigo apresentar um caminho para vocês. E é esse caminho hoje que eu estou apresentando. Então, hoje medite nessa palavra e repita várias vezes para você ao longo do dia. Essa é a tarefa que eu vou deixar para você hoje. Eu sou imagem e semelhança do Pai. Eu governo sobre todas as coisas na terra. Preste bem atenção. Eu governo sobre todas as coisas na terra. Não sobre pessoas. As pessoas são livres. Como eu sou livre, como você é livre. Você não governa a vida de ninguém. Nem do seu marido, nem do seu filho e nem daquela pessoa que você tem orado. Mas sobre todas as coisas externas, seja qual for, você tem o governo, porque Deus te deu esse governo. Tá
tá bom? Seja em cima de uma enfermidade ou dessa depressão, você tem esse governo. Então não permita também que as pessoas digam para você que você é algo que você sabe que você não é. Fica com aquilo que Deus disse que você é, imagem e semelhança dele. Amém? Deus abençoe você. Eu espero que esse vídeo tenha sido de grande utilidade. E se fez sentido para você, comece a transbordar na vida de outra pessoa. Pega esse vídeo, compartilha com aquela pessoa que você acredita que precisa ouvir. E manda também o link do nosso grupo, para que a gente venha criar uma família cada vez maior. Mais pessoas precisam se libertar, mais pessoas precisam ouvir e entender o quanto elas são amadas e quem elas são e quais são os propósitos delas. Então a gente vai começar essa série, então já começa aí, ó, aperta o like, dá um joinha para que o vídeo venha ter mais relevância, compartilha, porque é necessário você compartilhar com outra pessoa, não fica retendo só para você não. Às vezes a gente tem esse egoísmo dentro da gente, que só nós queremos receber. Então, se você quer receber, o princípio do recebimento e da multiplicação é quando você compartilha. Jesus, ele apresentou a Deus 5 pães e 2 peixes. E naquele momento ele deu graça. Quando ele partiu, ele multiplicou. Então toda vez que você compartilhar, você multiplica na tua vida. Então começa aí compartilhando esse vídeo com outras pessoas. Amém? Um beijo. Para quem não me conhece ainda, meu nome é Juliana Ezequiel. Sou pastora, sou empresária, mas eu sou principalmente imagem e semelhança de Deus. Amém? Fica com Deus e até o próximo vídeo.